Olá, muito prazer, eu sou o Dr. Saulo Veríssimo e eu quero falar com você nesse vídeo sobre 7 pontos que são essenciais para que uma criança possa crescer emocionalmente saudável. Hoje, 12 de outubro, Dia das Crianças, o recado é para você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, tio, tia ou que pretende no futuro ter filhos ou cuidar de filhos, tá? Quando a gente fala de criança, a gente está falando de um ser em desenvolvimento, que desde a sua concepção já começa a construção da sua psique, da sua personalidade e de toda a estrutura que vai nortear o seu desenvolvimento psíquico, emocional, social e etc. Então, esses 7 pontos que eu separei aqui são pontos fundamentais e eu quero explanar um pouco mais sobre eles, tá? O que é que a criança precisa? Primeiro ponto, a criança precisa de estabilidade. Tá? E quando eu falo de estabilidade, eu estou falando de vários prismas da estabilidade. A gente está falando de uma estabilidade familiar, social, emocional, física, tá? Crianças que passam por separação, que passam por rupturas, por conflitos, por situações de perda, elas têm uma dificuldade maior de construir as suas próprias ilhas de estabilidade para que no futuro elas saibam lidar melhor com as suas emoções. Então, Saulo, mas eu moro com o meu esposo e a gente briga muito. Eu não quero me separar porque eu quero dar essa estabilidade de ter uma família. Não é sobre isso. A estabilidade, a gente está falando de estabilidade emocional também no ambiente. Então, se você briga muito e não quer se separar, dê um jeito de não brigar na frente das crianças. Se você briga demais e não tem jeito, né, e você está oferecendo para os seus filhos um lar totalmente desestruturado, é melhor sair desse lar do que continuar, tá? E aí você faz uma análise do que faz sentido para você ou não. Então, primeiro ponto, criança precisa de estabilidade. Ela precisa de um lar que ela possa chamar de dela, de um quarto que ela possa chamar de dela, tá? De um ambiente que ajude ela a se sentir pertencendo, de uma família. Então não significa dizer que a criança necessita estar com o pai e a mãe biológicos a todo custo, mas ela precisa de uma identidade familiar. Identidade familiar também é estabilidade. Segundo ponto, a criança precisa de afetividade. E veja, muita gente acredita que a afetividade é apenas agradar a criança, e não é. A afetividade é a capacidade que os pais têm de mostrar o quanto essa criança é especial, importante, o quanto essa criança é benquista por eles. E essa afetividade precisa ser, ao mesmo tempo, funcional, ou seja, nas ações, no dia a dia, na prática, práticas de tempo de qualidade, práticas de conversar, de ouvir, práticas de levar essa criança para ambientes que tenham a ver com afeto, prática, presentes, prática, toque, contato físico, tá? Passar um tempo penteando os cabelos, sei lá, calçar um sapato, parar para jantar com a criança, tempo de qualidade, toque físico, palavras, tudo isso se encaixa na afetividade. A criança precisa perceber que ela é benquista, que ela é aceita, que ela é querida. Ah, Saulo, eu vivo num lar onde o meu marido é muito crítico com os filhos, ou minha esposa é crítica demais com os filhos. Ou seja, crítica em excesso, sem a devida validação, sem aplauso, etc., sem o equilíbrio, corrói esse pilar dos 7, que é o pilar da afetividade. Então, crianças precisam de afetividade, tá? E aí, leia-se carinho, contato, mas também, né, presença. Não adianta você querer encher a criança de presente e não ter presença. Presentes também fazem parte da afetividade, mas uma coisa não pode substituir a outra. A criança precisa, tá, de práticas funcionais de afetividade, precisa de contato físico, precisa de presente, precisa de presença, tá certo? Outro ponto que a criança precisa, hierarquia e autoridade. E aqui muitos pais estão pecando. Acreditam que tem que dar afetividade dizendo sempre sim. E não é isso. A criança precisa muito mais dos nãos do que necessariamente dos sims. A criança precisa crescer entendendo a posição dela na hierarquia familiar. Por quê? Porque isso vai prepará-la para vivenciar as outras hierarquias fora do ambiente familiar. Então a criança precisa entender que hierarquicamente os pais vêm antes dela. Ei, você que é pai, que é mãe, que os filhos mandam em você, que você fica com medinho do filho ou da filha lhe abandonar, lhe rejeitar, não lhe amar, porque você não quer ser uma autoridade, porque você teve um pai, que você acha que esse pai foi autoritário demais e tal. Se você não estiver dando para essa criança a autoridade paterna ou materna, você está pecando na construção do desenvolvimento psíquico dessa criança. Então a criança precisa entender o não do pai, o não da mãe.
Precisa entender que ela, dentro da hierarquia familiar, não é a coisa principal, não é a primeira da hierarquia. Existem pessoas antes dela e que ela também precisa honrar. Certa vez minha filha falou assim: é injusto o senhor comprar tal coisa para o senhor e só isso aqui para mim. E aí eu precisei explicar para ela: não é injusto. Afinal de contas, dentro da nossa família, eu estou acima de você, eu trabalho, eu pago pelo nosso, pelo nosso lazer aqui, que era um lazer, e você tem tudo o que você precisa. Hierarquicamente falando, eu expliquei exatamente assim para ela. Hierarquicamente falando, eu estou acima de você. Nós não somos iguais. Por isso que não adianta ser só amiguinho do filho ou da filha. Você também precisa ser autoridade. Beleza? Outra coisa que a criança precisa: responsabilidades. A criança precisa aprender sobre responsabilidades desde cedo. O que é para ela fazer? Você não pode pegar uma criança: ah, Saulo, minha filha tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Dentro de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o que é possível ensinar sobre responsabilidade para essa criança? Ela não vai entender responsabilidade, mas talvez ela vai entender pegar um brinquedo aqui, colocar de volta no lugar, sabe? Comer tudo até o final, entre outras coisas que estejam de acordo com a idade dela, mas ela precisa aprender sobre responsabilidades. Outro ponto, 5º ponto que crianças precisam para crescer emocionalmente saudáveis: sociabilização. A criança precisa conviver com outras crianças, precisa conviver com outras pessoas. Ah, mas meu filho vive, sei lá, na minha casa eu vivo com ele o tempo inteiro. Cara, você não está fazendo bem para o seu filho. O seu filho precisa conviver com outras crianças e precisa aprender através do certo e errado de outras famílias como é viver em sociedade. Precisa aprender a conviver com as diferenças entre outras coisas, tá? Então, sociabilização. Outro ponto: a criança precisa de referências. Referências sobre homem, sobre mulher, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre família, sobre Deus, sobre religião, sobre sociedade, sobre leis. E essas referências são oferecidas através do exemplo. Ponto. Eu não vou nem entrar em muito detalhe. Exemplo. Outra coisa que a criança precisa é de direcionamentos funcionais. Lembre-se, pai e mãe ou figuras equivalentes estão ali na vida da criança para serem funcionais, para ajudarem essa criança a desenvolver para o futuro. Só que muitas vezes o grande erro dos pais em tudo que eu acabei de falar aqui é projetar na criança as próprias neuroses infantis dele. Projetar na criança os medos que eles têm de serem rejeitados, abandonados. Projetar na criança o vazio interior e achar que essa criança vai preencher esse vazio. Lembre-se, você tem uma responsabilidade enquanto pai e enquanto mãe de cuidar dessa criança para que ela tenha uma vida saudável. Se você não tem vida saudável, aí é você quem precisa buscar tudo que eu acabei de falar aqui. É você que vai precisar buscar estabilidade. Ah, eu vivo com altos e baixos financeiros. É você quem tem a obrigação de se organizar financeiramente para oferecer estabilidade para os seus filhos. Não é depois que você é pai e que é mãe, a sua vida não é mais sobre você. Tá? É você quem precisa desenvolver a afetividade. Eu não consigo falar que amo pro meu filho. Foda-se, aprenda. Ponto. Tá? É você quem vai precisar aprender sobre hierarquia e autoridade, tanto para você não colocar seus filhos acima de você, quanto para você aprender a se submeter à hierarquia e autoridade dos seus pais. Se você não aprende isso, você não ensina. É você quem tem que aprender sobre responsabilidades para ensinar seus filhos. Se você é uma pessoa irresponsável, seus filhos vão entender aquilo como normal. Por quê? É você quem precisa aprender sobre como se relacionar com os vizinhos, com os familiares, com os colegas, com os amigos, com a sociedade. É você quem precisa oferecer as referências para que essas crianças sejam direcionadas. Por quê? Você pode e deve falar. E tudo isso aqui precisa ser intencional. Certo? Mas o seu exemplo que vai arrastar. Então você tem que entender que tudo que eu acabei de falar aqui depende da sua intenção. Você precisa aprender a partir do instante que você é pai e que é mãe, que você precisa intencionar o melhor e aquilo que é mais saudável para a criança de acordo com o mundo que vivemos hoje e com a possibilidade de mundo que viveremos no futuro. E não apenas baseado no que você viveu no passado. Então não seja egoísta, seja altruísta ao cuidar dos seus filhos e filhas, pensando no que é melhor para eles, para que eles possam crescer emocionalmente saudáveis. Valeu!